O metal, ele é uma degenerescência, porque quando o metal ele vem, ele perde toda a essência negra. Sem música negra, o rock and roll não é rock and roll. Então você pega aqueles caras que parecem que estão com um pau entalhado na bunda, não é possível, bicho. Parece sertanejo. Aquele falsetinho, aquele cara gritando e o cara tocando, fritando a guitarra. Você parece um datilógrafo desesperado. Menos, cara, que falta de assunto. O Alexandre Grande vai conquistar. Tudo bem, nós já entendemos que o Lobão não gosta do heavy metal dos anos 80 pra cá, já que conforme a evolução natural do estilo, ele foi ganhando influências mais europeias, se distanciando bastante das raízes do blues e da música negra de uma forma geral. E até aí tudo bem, ninguém é obrigado a gostar de nada, não é mesmo? Mas o que fez esse corte do podcast Benjamin Mútil viralizar foi a forma como ele expressou essa sua opinião, com argumentos um tanto quanto rasos, fazendo uma comparação esdrúxula do heavy metal com o sertanejo e até mesmo chegando a ponto de dizer que o Iron Maiden é uma porcaria. Depois dessa, até o apresentador e dono do podcast, Benjamin Bach, ameaçou abandonar a entrevista. As letras são péssimas, os arranjos de guitarra são uma porcaria. Puta, é uma porcaria, aquilo é um lixo, cara. O Iron Maiden é uma porcaria, mas depois contra o rock and roll, meu. Acaba essa porra, chega. Claro que num tom de brincadeira, né? Mas a verdade é que esse monte de besteira aí que o Lobão falou nessa entrevista repercutiu bastante, principalmente na bolha do heavy metal, já que o público ficou pistola com as afirmações do Lobão. Mas o que muita gente não entendeu até hoje é que o Lobão sempre foi esse cara polêmico, ácido, um tanto quanto confrontador com suas falas sem filtro, e por um lado esse traço de personalidade pode até ser um ponto positivo em algumas situações, mas a verdade é que ele também fala muita besteira sem qualquer tipo de embasamento e por conta disso colecionou vários desafetos no decorrer da carreira. Não é a primeira vez que ele vira assunto na mídia ou na internet por alguma besteira que ele andou falando. Então neste vídeo nós vamos relembrar alguns episódios na carreira do Lobão em que ele foi longe demais em suas declarações. E se eu fosse você eu ficava até o final, hein, porque talvez no último a gente entenda melhor porque que ele tem toda essa revolta com o heavy metal. Vocês vão todos tomar no cu, exceto quem não tá tomando no cu. Meu nome é Daniel Borges e este é o canal Investigando Música. Esse episódio também aconteceu mais recentemente, para ser preciso, em abril deste ano, quando ele fazia um show lá em São Bernardo dos Campos e de repente no intervalo entre uma música e outra, alguém lá no público disse: "Toca Raul!" E aí o Lobão não gostou nada da brincadeira, parou o show e começou a dar um esporro na galera. Aí não, cara, eu detesto quando dizer. Eu acho assim uma coisa anti-rock. Sabe qual é o subtexto de quem tá no palco? Olha, o teu show tá uma merda, toca alguma coisa que seja mais interessante que você tá tocando. Não, mas eu sempre falei isso. Isso é um erro da plateia dentro do rock and roll brasileiro. Semiologicamente falando, você tá tocando, toca Raul. Eu falei assim, para de tocar suas porras e toca Raul. Não parece isso? Pô, e até dá pra entender um pouco o lado dele, né? Quando, com outras palavras, né? Ele meio que deixa entender que isso é uma falta de respeito com o artista que tá no palco. Mas porra, Lobão, era zoeira, velho. É uma brincadeira que praticamente já virou uma certa tradição em shows de rock, né? De bandas, seja de bandas conhecidas ou não tão conhecidas, principalmente shows mais intimistas, né? Sempre vai ter um ou outro que vai gritar "Toca Raul". Você não tem como controlar isso. E como se não bastasse pra piorar, ele ainda falou um monte de besteira do Raul Seixas, como sempre sem embasamento nenhum. Primeiro que o Raul morreu de fome, um mendigo, na época que ele deveria receber o Toca Raul, ele estava não recebendo o Toca Raul. Agora tá too late, baby. Claro que em se tratando de saúde, é fato que o Raul Seixas estava definhando, né, cara? Ele já estava bastante doente por conta dos excessos, não conseguia largar principalmente o álcool, mas em relação à carreira dele, ele ainda estava em alta, vendendo bastante disco, fazendo show em tudo quanto é lugar. Então não faz muito sentido isso aí que você falou, não, cara. Fora que essas coisas que ele falou sobre o Raul pegou muito mal com a filha dele, né, a Vivi Seixas, que com razão achou uma falta de respeito, de sensibilidade com o pai dela, né. Tanto é que depois ele acabou se pronunciando através das redes sociais dele, né, dizendo que não é muito bem assim, que a intenção dele não foi diminuir o Raul Seixas, mas que na verdade ali na hora foi uma forma de protesto por causa das pessoas que estavam interrompendo o show pedindo pra ele tocar Raul. Lobão, você não me leve a mal não, mas desculpa de aleijado é muleta, meu filho. Acho que você poderia ter levado essa situação aí de uma forma mais leve, né?
Meu amigo, mas isso aí deu um bafafá na época, deu o que falar, saiu até na mídia tradicional, se eu não me engano na Record, quando o Lobão trocava mensagens pelo WhatsApp com algum profissional da mídia, ou um produtor ou um diretor, não sei ao certo, mas na época disseram que foi referente a um programa de podcast que ele ia apresentar ou algo do tipo. E num determinado momento, quando ele conversava com essa pessoa, né, a respeito das bandas ou artistas que poderiam ser entrevistados nesse programa, o cara do nada virou uma metralhadora e começou a massacrar vários nomes do rock nacional. Dá só uma sacada. Dinho não dá pra começar a fazer programa com o Dinho. O Dinho, pô, ele é da terceira linha do rock brasileiro, inclusive, né? Tanto o Paulo Miklos quanto o Paulo Ricardo, CPM 22, é tudo banda lixo, né? O próprio Titãs, todo mundo já falando que a própria apresentação do Titãs tá horrível. Então ficar próximo desses caras é roubada. Raimundo já tá assim na sobrevida, assim, já não é a mesma formação, já acabou. O CPM 22 também já acabou. Já são bandas recalchutadas. E claro que isso repercutiu muito, foi parar até na TV aberta, como eu disse, e teve resposta de algumas dessas pessoas aí que foram criticadas, né, como o Digão do Raimundos. Pois é, fiquei sabendo dessa história do Lobão aí e vou falar pra vocês. Eu tô achando muito engraçado. Eu aprendi uma coisa muito séria nessa vida, que quem fala do outro tá falando de si mesmo. Então tá tudo certo, pô, respeito o Lobão, a carreira dele, mas não sou obrigado a concordar com tudo que ele fala, né? E o Badawi do CPM 22, que mandou logo o cara tomar no sei que ficou feio pro Lobão, e o cara ficou meio queimado na rodinha. Essa piada quinta série aí não ficou muito legal, não. Que atitude antiética falar mal dos seus colegas de trabalho pelas costas, hein, Lobão? Bom, pra quem não sabe, o Lobão é amigo do Regis Tadeu, né? Que é outra personalidade deveras polêmica. Eventualmente ele participa de lives e podcasts, né? Que o Regis Tadeu faz com o Paulo Barão. E em uma dessas lives eu acredito que algum inscrito deve ter mandado alguma mensagem perguntando o que eles achavam do Toto, né? Que é uma banda sensacional dos anos 80. Os caras eram músicos extraordinários, gravaram músicas de sucesso como a Rosanna, Africa, a lindíssima balada I'll Be Over You. E aí cada um deu a sua opinião, né? O Regis Tadeu já começou chutando o pau da barraca, falando que o Toto é a maior prova de que todo o país tem uma roupa nova que merece. E sinceramente eu não achei demérito nenhum, porque eu adoro as duas bandas, eu acho sensacionais. E então, quando o Lobão foi opinar, ele soltou o seguinte: usar música de elevador, né? Assim, eu acho interessante essas músicas ultramente, o cara faz uma puta produção, os caras tocam pra caralho, não sei o que, quando voa aquele... Vou botar numa loja de departamento de venda de meias, de banlon, né? Pra ouvir um negócio dessas. Nem é ruim, não consegue nem ser ruim porque é bem feio. Pô, pior do que ser ruim, né? Porra, Lobão, Toto é outro nível, meu irmão. Vai procurar ouvir a banda antes de falar uma besteira dessa, mano. Cara, na verdade eu tô começando a achar que o Lobão não gosta de música bem tocada, bem cantada, com um toque de sofisticação. Ai, meu Deus do céu. Agora a gente vai voltar algumas décadas atrás para mostrar o que talvez tenha sido a maior humilhação que o Lobão já passou em cima do palco. E que talvez explique muita coisa dessa revolta toda que ele tem hoje em dia. Vocês vão todos tomar no cu, exceto quem não tá tomando no cu. Em 1991, acontecia o Rock in Rio 2 e o Lobão foi uma das atrações escaladas para tocar naquela edição. Bom, e a gente tem que lembrar que naquela época não tinha muito essa logística, né, de separar os dias por estilos, né, como é hoje em dia, que tem o dia do rock, o dia do axé, o dia do pagode, o dia do rap, o dia do funk e por aí vai. Então era normal colocar banda de metal junto com artistas da MPB, do rock nacional. E olha, vou te falar, eu acho que nesse sentido aí, realmente sacanearam o Lobão dessa vez. Colocaram ele numa roubada. Olha só como estava o line-up no dia que ele tocou: Guns N' Roses, Judas Priest, Queensryche, e no meio de Sepultura e Megadeth colocaram o Lobão. Ou seja, tava tudo certo para dar errado. Bom, e é claro que no público estava recheado de headbangers ou metaleiros, como a Globo ensinou a gente que é o certo, né? Só deu metaleiro no palco e na plateia. Até o início desse festival, pouca gente tinha ouvido essa palavra, metaleiro. Então é lógico que quando o Lobão subiu no palco, começaram a xingar, tacar latinha, tacar lanche, tacar um monte de coisa, até que ele parou e mandou aquele famoso discurso. Parou. Escuta aqui. Eu sei que tem gente aplaudindo. Agora a gente não é palhaço, não. Vai ficar ninguém jogando lado nessa porra, dessa merda aqui. E eu queria dizer outra coisa pra vocês. Vou tratar mal a puta que os pariu, moro? Sim. Vocês vão todos tomar no cu, exceto
quem não tá tomando no cu. Vai tomar no cu, seus babacas. E tudo bem, né? Vamos combinar que a atitude do público, né? Da galera que fez isso daí foi muito escrota, né, velho? O artista que está em cima do palco, ele tem que ser respeitado acima de tudo, né, cara? Mesmo se não for o público dele, se ele tiver meio deslocado ali entre as atrações, o cara só tá fazendo o trabalho dele, só isso. Mas, diante das circunstâncias, será que o Lobão já não imaginava que esse tipo de coisa poderia acontecer? E tudo bem, o cara não é obrigado a se submeter àquilo. Tanto é que ele falou aquele monte de coisa lá e abandonou o palco. Mas tinha uma parte do público que tava curtindo o show dele, né, como ele falou naquele discurso. Então, querendo ou não, ele acabou meio que desrespeitando essa galera, fãs ou não dele, né, que estava curtindo o show. Porra, o Carlinhos Brown no Rock in Rio de 2001 passou por coisa muito pior quando ele tocou no dia do rock. E o cara levou na boa, fez aqueles discursos de paz lá que não amenizou em nada a situação, mas fez o show até o final. Nesse sentido aí, ó, parabéns pro Carlinhos Brown, viu? Então, Lobão, o que você tinha que ter feito, na minha opinião, é ter tocado, ter continuado o show pra galera que tava curtindo, né, a sua apresentação e ter ignorado os idiotas que tava te xingando. E também tentado desviar das latinhas pra não se machucar, né? E aí, com esse episódio que aconteceu lá no Rock in Rio de 91, fica a pergunta: será que o Lobão não pegou raiva do heavy metal e de tudo que faz parte, né, desse universo do metal e fica falando esse monte de besteira pra irritar os metaleiros por causa dessa humilhação aí que ele passou no Rock in Rio? Uma coisa que todo metaleiro é ofendido. Os caras ficam ofendidíssimos, né? Se ofende, cara. Se ofende, eu gosto do Megadeth. Foda-se. Foda-se. Problema todo seu. Vai para um consulto psicanalista. É algo pra gente refletir, hein? Põe aí o que você acha. Bom, e no final das contas, né, pra gente concluir, o Lobão é aquela figura polêmica que, na verdade, não é pra gente ficar levando muito a sério. Ele é até um cara inteligente, conhece bastante de música, tem opiniões bacanas quando ele quer, mas ele tem esse lado meio controverso aí, que dá pra ver que é da personalidade dele, mas eu acredito também que tem um pouco de teatro aí pra chamar a atenção e fazer um pouco aquele jogo do marketing reverso, né, o famoso falem mal, mas falem de mim. Ainda mais em tempos de internet, que qualquer polêmica entra nas trends do momento. Mas e você, qual é a sua opinião sobre o Lobão? Você gosta dele ou você não gosta? Ou você simplesmente não leva a sério? Assim que nem eu. Põe aí nos comentários que eu quero saber. Obrigado pela sua audiência. Se você chegou até aqui, já sabe, né? Deixa aquele like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que ficaram com raiva do Lobão depois que ele falou mal do Iron Maiden. Se inscreva no canal se caso você não for inscrito. Eu espero te ver no próximo vídeo e até breve.